Olá, turma, tudo bem? Quanto tempo, hein? Vamos matar saudades aqui? Hoje eu vou falar para vocês sobre frase, oração e período. Na realidade, nós vamos fazer uma revisão. Quando nós elaboramos um texto, seja ele oral ou seja ele escrito, nós temos que organizar as nossas ideias. Então, o texto, ele deve ser um todo organizado de ideias justapostas entre si, de modo a estabelecer uma comunicação clara e objetiva. Assim sendo, todo o discurso, ou seja, todo o contexto comunicativo, é constituído por elementos que formam o chamado enunciado linguístico. E dentre esses elementos figuram a tríade composta por três elementos, que são as frases, as orações e os períodos. O que é a frase? A frase é um enunciado de sentido completo, pode ser com ou sem verbo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Então, a frase ela deve ser elaborada de forma que nós consigamos nos comunicar. Para ser frase, ela tem que estabelecer uma comunicação. Nós precisamos nos fazer entender. Essas frases, elas se classificam de acordo com a sua construção. Então, elas podem ser frases nominais, frases interrogativas, frases imperativas, frases exclamativas, frases declarativas ou frases optativas. A frase nominal é aquela frase construída sem verbos. Exemplo: fogo. Quando eu digo fogo, eu me fiz entender. Eu quero que alguém saiba que ali está pegando fogo, que tem um incêndio. Então, eu me fiz entender. É apenas uma palavra aí, mas é também uma frase sem verbo. Quando eu digo cuidado, é porque ali tem uma situação de perigo e eu quero que alguém preste atenção, certo? Então, eu também me fiz entender. É uma frase, é uma palavra, mas é também uma frase. Eu estabeleci uma comunicação. Quando eu falo, belo serviço o seu, é também uma frase. Aqui eu também não tenho nenhum verbo, olha. É uma frase nominal. Trabalho digno desse feirante. Veja, tenho também outra frase, constituída agora por 4 palavras, mas nenhuma delas é verbo. Então, eu tenho uma frase nominal. Essas frases nominais elas podem ser construídas com uma palavra, com duas, com três, com 4 e até mais. Porém, para ela ser chamada de frase nominal, ela precisa ser construída sem verbo. Já a frase verbal é a frase construída com verbo. Por exemplo, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Veja bem, ali eu tenho o verbo iluminar e eu tenho o verbo aquecer. Ilumina e aquece. Então, eu tenho aí dois verbos nessa frase. Então, eu tenho o quê? Uma frase verbal. No segundo exemplo, os casais saíram para jantar. Eu tenho aí um verbo, olha, o verbo sair. Aqui, olha, saíram, certo? Então, eu tenho também uma frase verbal. No outro exemplo, eu tenho a bola rolou escada abaixo. Eu tenho ali rolou, do verbo rolar. Então, aí eu tenho também uma frase verbal. No quarto exemplo, eu tenho apenas corra. Eu tenho aí uma frase também? Tenho. Eu tenho uma frase verbal? Tenho. Eu tenho uma frase porque eu consegui me comunicar. Corra. Eu pedi para alguém aí apressar o passo, correr, porque tem alguma situação aí que é necessário correr, certo? E corra é um verbo, certo? É do verbo correr. Então, aqui eu tenho uma palavra, mas eu também tenho uma frase e tenho uma frase verbal, porque essa palavra, frase, é verbo, certo?
Então, as frases verbais elas podem ser construídas com verbo, com dois, com três e até com mais, certo? E essas frases verbais, elas também podem ser chamadas de frases oracionais. Então, frase verbal ou frase oracional são aquelas frases construídas com verbo. As frases, além de nominais ou verbais, elas também podem ser exclamativas, declarativas, imperativas, interrogativas ou optativas. Para tanto, dependendo de como ela é falada, uma frase simples como é ela pode indicar constatação, dúvida, surpresa, indignação, decepção. Na língua escrita, os sinais de pontuação podem agir como definidores no sentido dessas frases. Vejamos, é ela, é ela, é ela, é ela. Então, o que vai definir o tipo de frase é o quê? A entonação que nós colocamos ao falar ou os sinais de pontuação que nós colocamos nas frases escritas. As frases interrogativas ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação ou a frase interrogativa, ela pode ser direta ou indireta. Você volta hoje? Veja, aí eu tenho o quê? Uma interrogação direta. Então, eu tenho uma frase interrogativa direta. Olha aqui, o sinal de interrogação. Nessas frases interrogativas diretas, nós usamos um sinal de interrogação no final. Desejo saber se você volta hoje. Eu fiz a mesma pergunta, mas de forma diferente. Eu fiz aqui uma interrogação indireta, mas eu tenho também uma frase interrogativa. É indireta, mas é interrogativa. Nessas frases interrogativas indiretas, eu não preciso utilizar o sinal de interrogação. Já as frases imperativas, elas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, dá um conselho, faz um pedido, utilizando o verbo sempre no modo imperativo. Essas frases imperativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. Exemplo, faça-o sair daqui. Eu estou dando uma ordem aqui, olha. Certo? Então, eu tenho uma frase imperativa, afirmativa. Veja aqui, olha. O verbo, eu tenho ali o verbo fazer no modo imperativo. Faça, faça-o. No segundo exemplo, não faça isso. Eu tenho aqui o quê? Uma frase imperativa também, só que com imperativa negativa. Eu estou dando aqui um conselho, olha. Não faça isso. Estou usando o verbo também no modo imperativo, só que de uma forma negativa. Então, aqui eu tenho uma frase imperativa negativa. No terceiro exemplo, eu tenho aqui, dê-me uma ajudinha com isso. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um pedido, certo? Então, aqui eu tenho uma frase imperativa, afirmativa. Eu tenho aqui também, olha, o verbo dar no modo imperativo. Frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo. Apresentam uma entoação ligeiramente prolongada, ou seja, ele exterioriza, o emissor exterioriza sentimentos nessas frases exclamativas, não é? Esses sentimentos podem ser o quê? De surpresa, de espanto, de admiração, e apresentam uma entoação de voz ligeiramente prolongada. Exemplo, que prova difícil! Olha só o tom da voz. Que prova difícil! Prolonguei um pouco. É uma delícia esse sorvete. Aí, eu estou exclamando, estou exteriorizando também sentimentos aqui nesses dois exemplos. Frases declarativas. Esses tipos de frases ocorrem quando o emissor constata um fato, informa ou declara alguma coisa. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Exemplos. Eles saíram preocupados aqui. Um fato que o emissor constatou, não é? E aqui é o que? Ela é
declarativa, afirmativa. No segundo exemplo, ela não está bem. Também um outro fato constatado. Mas só que aqui está o quê? Eu tenho um não aqui, que é uma palavra que indica uma negação. Então, aqui eu tenho uma frase declarativa negativa. Bom, as frases optativas são as frases usadas para exprimir um desejo. Exemplo, Deus te acompanhe, bons ventos o levem, Deus te proteja. Eu estou aí o quê? Exprimindo um desejo. Geralmente essas frases também vêm acompanhadas por um ponto de exclamação. Bem, nós já revisamos o que é frase, agora vamos revisar o que é oração. A oração é uma frase que contém verbo ou locução verbal. Também é necessário que tenha um sentido completo, já que ela também é frase. Exemplo, os alunos continuam estudando. Então, aqui eu tenho, olhe, eu tenho o verbo continuar e eu tenho o verbo estudar juntos. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho um verbo ali auxiliar e um verbo principal. Então, eu tenho uma locução verbal. Então, eu tenho uma oração. João terminou a leitura do livro. Eu tenho aqui, olha, o verbo terminar. Eu tenho um verbo. Então, aqui eu tenho também uma oração, certo? Então, toda oração é também uma frase. Só que uma frase com verbos, certo? Para ser oração, precisa ter verbo. Então, eu tenho aqui, olha, atenção. Nem toda frase é oração. Por quê? Porque nem toda frase tem verbo. Aqui, que noite fria. Eu tenho aqui uma frase sem verbo, não é? Uma frase nominal. Então, a frase nominal, ela não é oração. Que rapaz inteligente. Nessa frase aqui, eu também não tenho nenhum verbo. Então, eu não tenho oração. Então, para ser oração, tem que ter verbo. E o que é período? Período é uma frase formada por uma ou mais orações. Então, esse período ele pode ser simples ou composto, dependendo do número de orações. O período simples é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe também o nome de oração absoluta. Então, se eu tenho apenas uma oração, eu tenho um período simples. Aqui, olha, o amor é eterno. Então, eu tenho aqui, olha, um período simples, porque eu só tenho uma oração. Como é que eu sei que eu só tenho uma oração? Porque eu só tenho aqui um verbo. Cada verbo vai corresponder a uma oração. As plantas necessitam de cuidados especiais. As plantas necessitam. Então, eu tenho aqui, olha, o verbo necessitar. Certo? Então, eu tenho um período simples, eu só tenho esse verbo aqui, um verbo apenas. Então, eu tenho apenas uma oração, e se eu tenho apenas uma oração, eu tenho um período simples. Quero aquelas rosas. Eu tenho aqui também um período simples, porque eu tenho apenas um verbo, e se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Já o período composto é constituído por duas ou mais orações. Exemplo, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Como é que eu sei que eu tenho aqui mais de uma oração? Porque eu tenho aqui, olha, dois verbos, partiu e ficou. Ficou, verbo partir e verbo ficar. Então, quando você partiu, eu tenho uma oração, minha vida ficou sem alegrias, eu tenho uma outra oração. Então, eu tenho um período composto. No segundo exemplo, quero aquelas flores para presentear. Eu tenho aqui o verbo querer e o verbo presentear. Então, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Quero aquelas flores, uma oração. Para presentear minha mãe, outra oração. No outro exemplo, cheguei, tomei banho e fui dormir. Eu tenho aqui, olha, cheguei, tomei,
fui dormir. Então, eu tenho aqui, olha, o verbo chegar. Cheguei, tem uma oração. Tomei banho, eu tenho uma outra oração, porque eu tenho aqui um outro verbo. E fui dormir. Eu tenho aqui, olha, mais 2 verbos, mas aqui é uma locução verbal, certo? 2 verbos juntinhos aqui, uma locução verbal. Então, eu tenho aqui um verbo, 2 verbos, uma locução verbal. Então, eu tenho aqui 3 orações. Eu tenho um período composto por 3 orações. No primeiro exemplo, eu tenho um período composto por 2 orações. No segundo exemplo, eu tenho um período composto também por 2 orações. E no terceiro exemplo, eu tenho um período composto por 3 orações. Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Em breve nos veremos novamente. Cuidem-se, tá bom?